Olá, amigos da Madeira, do Funchal, bonita cidade. É um prazer muito grande poder partilhar com vocês, a pedido do vosso pastor, do meu querido amigo, pastor Nelson, também a pastora Mimi. Que bênção, muitas saudades que eu tenho de vocês e do tempo de conversa que nós tivemos, tempo muito agradável, tenho mesmo muitas saudades vossas. Eu quero, como disse, agradecer o facto de me terem convidado para partilhar alguns minutos sobre a Palavra de Deus. E quero trazer a vocês algo que já preguei aqui na minha própria igreja local. E nesta altura penso que faz toda a diferença. E eu gosto de dar títulos às minhas mensagens e este chama-se A Igreja, um lugar de crescimento e de frutificação. A igreja, um lugar de crescimento e de frutificação. No livro de Salmos, número 92, os versículos 13 a 15, diz o seguinte na Bíblia, Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor, portanto eu repito, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Esta é uma promessa que a palavra de Deus nos dá sobre nós estarmos plantados na casa do Senhor, podermos dar frutos, podermos frutificar, podermos crescer, né? E esta é uma promessa. Deus diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E diz que darão frutos, ainda que envelhecendo, ainda que já com um certo andamento, como é o meu caso, ainda darão frutos, né? Darão essa perspectiva de podermos crescer, de irmos mais além. E eu gostaria de poder meditar com vocês, em primeiro lugar, sobre o que são promessas, né? As promessas de Deus não são possibilidades. Nós, muitas vezes, seres humanos, nós falamos em possibilidades. Por exemplo, eu tinha agora uma viagem marcada para ir a São Paulo em setembro, mas com esta questão do Covid, aquilo que estava marcado, de repente, deixou de existir. Ou seja, essa era apenas uma possibilidade. Ou seja, a minha viagem a São Paulo e, posteriormente, depois também ao Recife, que eu tinha para ir pregar às igrejas, era uma possibilidade. Mas face às circunstâncias em que nós vivemos, essa possibilidade deixou de existir. As promessas não. As promessas são promessas. As promessas não estão dependentes de tempos de crise, não é? Deus não faz promessas para tempos de crise, nem faz promessas para tempos sem crise. Não. Promessas são promessas. Quer estejam em tempos de crise, quer não estejam em tempos de crise, as promessas de Deus são promessas. A Bíblia diz lá, em 2 Coríntios, Paulo a escrever aos 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 20, também na João Ferreira de Almeida, na edição revista e corrigida, ele diz: as promessas, todas quantas promessas há de Deus, eu repito, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Repara que diz todas quantas promessas há de Deus, e há várias, há muitas promessas na palavra de Deus. Eu li um dia, não sei se é verdade, porque eu nunca lhes fui contar, vou, digamos, vender o peixe conforme venderam a mim, que há mais de 1500 promessas na palavra de Deus. Mais de 1500. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, não é? Então diz que todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Só tem uma hipótese, é concretizar sim e assim seja. Para quê? Para a glória de Deus por nós. Deus, através de nós, Ele tem prazer em realizar, em cumprir as suas promessas. Sempre, não é? Porque Deus, Ele tem uma aliança e essa aliança está baseada em promessas. Deus, quando fez uma aliança com Abraão, Deus fez-lhe uma promessa, e a promessa dele tinha a ver com toda a sua descendência, tinha a ver com Isaac, tinha a ver com Jacó, tinha a ver com a sua posteridade, e que até hoje essa promessa se continua a cumprir através de todos aqueles
que são semente de Abraão, ou seja, filhos da promessa, diz lá a palavra de Deus. São filhos da promessa. Como eu já disse, a diferença entre possibilidades e promessas é que as possibilidades são apenas meras hipóteses. As possibilidades podem cumprir-se ou não. Com muita pena minha, a possibilidade do Benfica ser campeão este ano esfumou-se. Porque era apenas uma possibilidade, não é? Mas as promessas de Deus, não. Promessas de Deus são declarações da sua vontade e da sua ação, daquilo que Ele faz. Portanto, não são possibilidades. Quando a gente está a falar das promessas de Deus, nós estamos a falar de declarações de vontade e da ação de Deus. Quando Deus diz que promete a sua salvação, Ele promete, assim é. Quando diz que promete perdoar, quando Ele promete perdão dos nossos pecados, assim é. Quando Ele promete gozo, vida abundante na nossa vida, assim é. Certo? Não são meras possibilidades. É verdade, este é um facto. Porquê? Porque são declarações da vontade de Deus e da ação de Deus. Quando Deus promete abençoar as nossas gerações, quando Deus promete abençoar os nossos filhos, quando Deus promete abençoar a nossa família, assim é. Não são possibilidades. Essa é a vontade de Deus. Essa é uma declaração da vontade de Deus. Nós devemos crer e agir nas promessas de Deus todos os dias, mesmo quando nos parece que elas vão em sentido contrário. Eu já vivi uma situação dessas, muitas vezes até no âmbito da minha vida familiar, certo? Em que às vezes parece que as coisas não estavam nada a ir em direção àquilo que me pareciam ser as promessas de Deus, mas eu sempre me mantive firme, sempre me mantive perfeitamente convicto, firme e estabelecido nas promessas de Deus. Porquê? Porque eu sei que elas são declarações da sua vontade. É na sua vontade que Deus age. Deus, ele age em função da sua própria vontade, não apenas das possibilidades. Possibilidades são para mim, correto? Mas as promessas de Deus para Ele são sim e amém, como já lemos, certo? Para a glória de Deus e através de nós. Então, nós devemos manter-nos firmes nas promessas de Deus. Devemos crer nelas todos os dias, mesmo quando às vezes nos parece que elas estão a ir em sentido contrário, mesmo quando aquilo que está a acontecer na nossa vida, quando aquilo que está a ocorrer na nossa vida, parece que está a negar tudo aquilo que são as promessas de Deus, nós devemos estar firmes, estabelecidos nas suas promessas. Repara que aqui diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Eu ouvi, não sei, não conheço, mas eu já ouvi uma explicação de alguém que conhece, que diz que o cedro no Líbano é uma árvore enorme, muito grande, mas diz que ela cresce tanto para baixo quanto para cima. Ou seja, ela tem um bom fundamento, correto? O tamanho dela, em altura, aquilo que se vê, é exatamente igual àquilo que está nas suas raízes, o que está para baixo. Então, diz que ela cresce. E diz aqui que o justo florescerá, certo? Ele dará essa flor, ele crescerá como o cedro no Líbano. Ele tem bons fundamentos. Nós precisamos de bons fundamentos. Podem vir tempestades. Nós, neste momento, todos estamos a passar por tempestades, sobretudo aqui nesta fase em Lisboa. Vocês não tanto aí na Madeira, porque está tudo bem, graças a Deus, e ainda bem. Mas nós, em Lisboa, estamos a passar tempos mais conturbados, não é? Com esta questão do Covid. Todos os dias encontramos números elevados de pessoas que são infectadas, etc. Mas ainda assim, mesmo nestes tempos, é tempo de crescimento. É tempo de cada um de nós crescer. É tempo da igreja crescer. A nossa igreja, a igreja no seu todo, eu conheço muitas igrejas em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lado, né? Em África, etc., que mesmo em tempos de crise, nos maiores tempos de perseguição, nos maiores tempos de grandes dificuldades, elas crescem, continuam a crescer. E nós devemos ter isto em vista. Nestas alturas, continuamos a fazer aquilo que devemos fazer. Porquê? Porque nós estamos firmes, estamos estabelecidos naquilo que são as promessas de Deus. E a promessa de Deus diz que o justo florescerá como a palmeira. Diz, crescerá como o cedro no Líbano. E depois diz, os que estão plantados na casa do Senhor
florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu gosto desta expressão. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esta é a grande mensagem que nós temos em todas as alturas da vida. Mesmo naquela altura que parece que as coisas estão a desaparecer um pouco, não é? Então, ou que estamos a caminhar para uma determinada idade. Mesmo aí, nós precisamos de dar fruto. Nós temos irmãos aqui na ICMAV, irmãos com 80 anos. Temos irmãos com mais de 80 anos, com 90 anos. Ainda assim, eles continuam a servir. Eles continuam a dar o seu melhor. Eles continuam a ser fiéis. Agora, nesta altura que nós estamos a passar, o tempo de Covid, etc., eles continuam, estão aí. Não é? Porquê? Porque eles sabem que este é tempo de estar plantado na casa do Senhor. Porque ainda assim vão dar frutos, vamos crescer, vamos dar tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra que nós podemos dar. E o que nós podemos dar é fruto, não é? Frutificar. Então, a nossa mensagem é esta. A nossa mensagem é nós anunciarmos as boas novas. Diz aí, para anunciarem que o Senhor é reto. É nosso dever, mesmo em alturas como estas, anunciar que o Senhor é reto. O Senhor não deixa de ser reto. Às vezes eu já tenho encontrado amigos que nas redes sociais que eu uso, como o Twitter, como o Instagram, como o Facebook, etc., perguntam assim: Carlitos, então e como é que é agora, em tempos de dificuldade, a igreja, etc., como é que está a tua igreja? Como é que está a ICMAV? Eu disse: olha, a ICMAV está muito bem, graças a Deus que a ICMAV continua a fazer todas as suas atividades, continua a estar num nível bem bom, bem superior, continua a crescer, continua a dar fruto, as pessoas continuam a estar ligadas à ICMAV, as pessoas continuam a ser fiéis, continuam a anunciar as boas novas e sempre anunciamos as boas novas. O que é que nós dizemos? Que o Senhor é bom, que o Senhor é reto, que o Senhor é fiel, que o Senhor é amor. Esta é a mensagem que nós temos para as pessoas. Todas as semanas eu recebo mensagens de pessoas para pedir ajuda em situações de crise. Existem pessoas que estão a passar momentos muito complicados das suas vidas, não é? Pessoas que estavam bem, mas que agora estão mal. E elas estão a pedir ajuda. E a mensagem é só uma. A mensagem é só uma. Deus é bom. Ele é justo. Ele é fiel. Deus cura. Deus liberta. Deus é um Deus de promessas. Ele promete, nele há sim e há o amém. Não tem outra maneira, não há outra forma. Mesmo quando tudo nos parece ir em sentido contrário. Então, diz o texto, os que estão plantados na casa do Senhor vão florescer, vão dar fruto, vão anunciar as boas novas. Certo? Este é um aspecto muito importante. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, peço desculpa, Efésios 2, 20 a 22, de acordo com uma paráfrase da Bíblia, que é a mensagem, é uma paráfrase, né? Uma explicação moderna, contemporânea da Bíblia, deste texto, diz assim: vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora, vou vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus. Todos nós, nele incluídos, um templo onde Deus está de facto em casa. Que templo é este? É a igreja. As pedras somos nós. O fundamento, como ele diz aqui assim, são os apóstolos e os profetas, que diz que tem como fundação. Mas ele usa a cada um de nós. Diz aqui assim: vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Nós temos direitos, nós temos privilégios pelo facto de sermos cristãos, pelo facto de sermos filhos de Deus, sermos filhos do reino, sermos filhos e cidadãos do reino de Deus. Deus está a construir uma casa, Ele está a edificar a casa. A casa é o reino de Deus. A casa é a igreja no seu todo. E diz aí que nela casa, Ele usa todos.
Todos, independentemente de como chegamos aqui. Nós podemos ver, aqui na nossa igreja local, há pessoas que chegam aqui todas perdidas, há pessoas que chegam aqui com vidas, com histórias de vida miseráveis, há pessoas que chegam aqui completamente traumatizadas com aquilo que ficou lá para trás, há pessoas que chegam aqui absolutamente doentes, com histórias terríveis, amigos, com histórias terríveis, mas ainda assim Deus restaura e Deus dá uma nova oportunidade às suas vidas e Ele usa essas pessoas. Nós temos pessoas que vieram com um passado realmente miserável e hoje elas estão a ser usadas por Deus para edificar a casa. Estão à frente nos grupos, nos nossos grupos, nos nossos pequenos grupos, estão à frente, estão a liderar, por exemplo, áreas de ensino, estão a liderar áreas que estão relacionadas com o louvor, com a adoração, estão a liderar áreas que têm a ver com outras atividades, com outros ministérios na igreja. Fantástico! Pessoas que passaram pelas drogas, pessoas que passaram pela prostituição, pessoas que tiveram passados terríveis de violência, de abuso sexual, etc, etc. E essas pessoas, elas estão a ser usadas hoje mesmo por Deus, para discipular, para treinar, para equipar, para evangelizar, para fazer muitas coisas. Porquê? Porque Deus usa todos. Independentemente de como elas chegaram aqui, Deus vai restaurar as suas vidas e Ele vai usar a todos. E Ele quer fazer o mesmo convosco, certo? Ele quer fazer seguramente o mesmo convosco. No passado, nós já vimos que Deus usou os apóstolos e usou os profetas, né? Usou os apóstolos, aliás, em Atos, capítulo 2, até o capítulo 4, vocês podem ler isso. Diz que a igreja estava fundada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas, sabem, naquela altura não tinham Bíblia. Eles não tinham uma Bíblia, né? Não havia Bíblia. A Bíblia é uma coisa do século XVI, do século XV, século XVI. A Bíblia, enquanto Bíblia, né? Os 66 livros, enquanto o livro impresso, etc. Mas naquela altura não havia Bíblia. Naquela altura havia cartas, havia manuscritos, havia pergaminhos e o testemunho oral daquilo que muitas vezes eles falavam, daquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. Eles ouviram os apóstolos falar daquilo que Jesus tinha feito. Eles foram testemunhas oculares. Muitos deles partilhavam aquilo que tinham ouvido dos apóstolos. Partilhavam, digamos, de uma forma verbal uns com os outros. Não havia Bíblia. Hoje eu e tu temos uma Bíblia num telemóvel, temos uma Bíblia no iPad, no computador, podemos levar a Bíblia na mão, grande, pequena, maior, tudo isso. Mas naquela altura não havia, queridos, não havia. Aquelas pessoas mudaram toda uma geração em função da grande mensagem que eles próprios experimentavam. Paulo, ao escrever uma das suas cartas, se não me engano, aos Coríntios, ele diz que nós somos cartas vivas de Cristo. Somos cartas vivas. Amigos, há pessoas que nunca vão ler uma Bíblia. Aí na Madeira, com certeza, vocês devem estar conscientes que há pessoas que nunca vão ter acesso a uma Bíblia. Mas há uma coisa que eles podem ter acesso, é a tua vida. Certo? A tua vida é uma carta. A tua vida pode ser lida. A tua vida pode ser escrita para as pessoas. Eu já tive, no meu passado, num passado muito recente, quando eu era professor de educação física, eu às vezes recebia colegas em minha casa, aqui um jantar, etc., numa partilha de convívio, e eu lembro-me que um dia, um amigo meu, um homem letrado em filosofia, história, ao fim de um tempo de frequentar a minha casa, ele disse-me assim: Carlitos, eu vejo alguma coisa diferente na tua casa. O que há de diferente? Eu vejo tu e a tua mulher têm uma maneira diferente de me receber, de me amar, olha, eu aqui sinto uma pessoa amada, querida. O que há de diferente? Ou seja, ele viu algo diferente na nossa vida, na minha e da minha mulher, e queria saber o que há de diferente. Sabes o que é? É essa carta viva, né? Nós também falamos, nós somos cartas vivas. Ou seja, nós, através das nossas próprias vidas, nós podemos falar. Deus pode usar-nos a nós para ajudar outras pessoas. As pessoas podem ler-nos, podem perceber através da nossa vida a revelação de Deus, aquilo que Deus fez em nós, a transformação que Deus fez. Nós somos, a nossa própria vida, ela é essa revelação clara, né? Nós somos os seus novos discípulos para esta geração.
esta geração em que nós vivemos, o Senhor quer usar a ti, quer usar-me a mim e quer usar muitos mais. Se calhar que ainda não estão tão pouco aí na igreja, mas Deus quer usar. Nós não estamos a viver este tempo por mero acaso. Nós vivemos este tempo porque Deus considerou, na sua sabedoria, no seu plano eterno, Deus considerou que este era o tempo exato para tu poderes viver. E Ele colocou-te neste tempo. Num tempo possivelmente difícil, num tempo de grandes desafios, de grandes frustrações também, certo? Não há só desafios, também há frustrações ao nosso redor, nós próprios, mas Deus colocou-nos neste tempo para nós realçarmos aquilo que nós somos e temos. Nós somos filhos de Deus e nós temos Cristo, temos a palavra de Deus, nós somos portadores da promessa, das promessas de Deus. E isso somos nós. Na era apostólica, a igreja cresceu exatamente por testemunho oral, né? Por muitos milagres, muitas maravilhas. Muitas pessoas vinham a Jesus através dos milagres, através das maravilhas que eram feitas. E olha, amigos, eu creio que nós podemos ver isto através das maravilhas, através dos milagres. Nós precisamos de orar por isto. Nós precisamos de crer nas suas promessas. Este é o desejo de Deus. Às vezes nós ficamos desanimados porque o A, o B, o C não recebeu as promessas ou alguma coisa está errada. Isso não deve ser motivo para nós desacreditarmos nas promessas de Deus. Pelo contrário, deve ser uma razão mais forte para continuarmos a crer e a ficar firmes naquilo que são as promessas de Deus. Devemos orar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 1000 vezes. Nós sempre vamos orar por aqueles que precisam de um milagre de Deus. E hoje é a oportunidade para tu receberes um milagre de Deus. Todos os dias, não te esqueças disso, todos os dias alguém nesta vida recebe milagres de Deus. Todos os dias. E hoje pode ser o teu dia. Hoje pode ser o teu dia de Deus usar a ti para tu também seres um veículo, seres um meio, tal e qual como os apóstolos, tal e qual como os profetas daquela época foram usados por Deus para que Deus pudesse fazer milagres e maravilhas. Algumas das cartas de Paulo, eu quero lembrar-vos que algumas das cartas de Paulo, elas foram escritas de uma prisão. Vê só, inconcebível, né? Eu já estive em Roma e já visitei a prisão nos últimos dias, onde Paulo passou os últimos dias. Bem, não é nada como as prisões de hoje, como vocês devem calcular, era uma coisa horrorosa. Mas ele escreveu, né, muitas ou algumas das cartas das prisões. Uma das cartas que ele escreveu foi a carta aos Filipenses, que ele escreveu numa prisão. Ele fala que estava preso por amor ao Evangelho, por testemunho do Evangelho. É interessante que é das cartas mais alegres, é das cartas onde ele mais estimula os cristãos a regozijarem-se. Ele diz: regozijai-vos no Senhor. Veja bem, uma pessoa que está na prisão está a estimular outras pessoas a regozijarem-se no Senhor. Olha, isso é um milagre. Que bom nós podermos estar muitas vezes em situações de aflição até, e nós ainda assim podermos ser usados como estímulos, como meio para Deus fazer chegar a sua mensagem às outras pessoas. Hoje temos muitos meios, muitos recursos. Naquela altura eles não tinham. Nós hoje temos muitos meios. Nós temos os nossos iPhones, nós temos os nossos iPads, os nossos computadores, nós temos as redes sociais, nós temos as plataformas digitais, nós podemos escrever, nós podemos fazer vídeos, nós podemos fazer lives, podemos fazer muitas coisas, né? Para poder alcançar esta nova geração. De facto, este é um grande desafio para nós, para a igreja, e deixa-me dizer-te, mesmo para terminar, Deus quer usar a igreja aí na Madeira, quer usar o CCE, quer usar-te a ti para poder fazer coisas fantásticas na Madeira, no Funchal em específico. Por isso, querido amigo, deixa-me dizer-te isto. Não te esqueças, não estamos a falar de possibilidades, nós estamos a falar de promessas. E aquilo que a palavra de Deus diz, claramente, é que Deus quer usar-te a ti. Eu vou ler, diz: vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa, que é a igreja, e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Eu não vos conheço a todos, apenas alguns, mas eu sei que Deus quer usar a todos. Não sei como é que tu chegaste aí,
mas eu sei que aquilo que Deus vai fazer, e Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida, mesmo em tempos difíceis como aqueles que nós estamos a viver. Deus quer fazer uma coisa nova. O Evangelho tem em si sementes de transformação e de mudança, e simultaneamente para poderes fazer milagres, para poderes realizar coisas extraordinárias na vida dos outros e na tua própria vida. Por isso, querido amigo, era isto que eu queria deixar, queria abençoar a tua vida. E vou terminar com uma palavra de oração para com vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo fantástico que podemos ter aqui. É um privilégio, é uma honra poder estar a ministrar a palavra de Deus para com estas pessoas que estão aqui a ouvir-me. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas, que a tua palavra, que através destes meios tecnológicos, através deste vídeo, a tua palavra que tem sido transmitida, ela possa trazer fruto, Senhor. Ela possa levar estas sementes de cura, de milagre, de transformação, de libertação, de ânimo a todas aquelas pessoas que estão a passar momentos mais complicados das suas vidas. Eu oro por eles, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelo CCE aí na Madeira. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela liderança. Eu oro pela família do pastor Nelson, da Mimi. Pai, em nome de Jesus, por todos eles, pelo ministério, pela equipa ministerial, pela equipa de liderança, pela igreja. Pai, em nome de Jesus, usa estes queridos irmãos e esta igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.